a gente sabe como que às vezes muitas mulheres, e eu já estive nesse lugar, da mulher que precisa, como você disse, se esconder atrás do marido e não se posicionar no propósito. Mas quando eu digo se posicionar, é um posicionamento segundo o propósito de Deus. E muitas mulheres, elas acabam se acostumando com esse lugar, né, atrás dos bastidores. E a gente conversou muito isso. Como que foi o seu processo, Renata? A gente quer entender, assim, como foi o seu processo de sair da Renata lá, infância, adolescente, e aí casar, mãe, e chegar nesse processo de você ir se criando a sua autonomia e o seu posicionamento. Então, vamos lá, eu era a filhinha do papai, né, então eu era muito agarrada com meu pai, saí dessa relação, né, quem é terapeuta familiar sistêmica sabe, saí dessa relação disfuncional que estava lá, porque eu era casada emocionalmente com o meu pai, né, na terapia familiar, esses são termos que a gente usa. Então, para conseguir sair desse ambiente meio tóxico, né, emocionalmente, digamos, porque o meu relacionamento sempre foi maravilhoso com meu pai, né? De muito respeito, muito carinho, muito amor. Então, tinha que ser de uma maneira drástica. Normalmente é assim. E aí, eu já saí, né, casada, já tendo filho cedo. Então, rapidinho, a gente já casou, já nos vendo, né, com filhos pequenos. E foram alguns desafios, assim, muito grandes no início, porque o meu marido era como meu pai. Ele era porque ele já mudou, né, bastante. Mas ele era muito dominantão. Então, eu ali fazia o papel que eu achava até que era da mulher submissa, que é aquela mulher que tem que se submeter e fazer tudo que os dominantes falam. Então, ali eu continuei reproduzindo, ou seja, eu saí de casa, meu pai gerou uma reação ali na hora, depois ele fez uma aliança, né, para não perder também a relação com a gente, ficou durante um tempo bem amigo do meu marido também, e aí parecia era a mulher e seus dois maridos, parecia, porque era impressionante, eu querendo agradar todo mundo. Pai, você quer isso? Você quer isso? Era uma loucura, uma doideira, não sei nem se era marido, se era filho, o que era, mas era eu o tempo todo querendo agradar todo mundo. E aí, óbvio que isso não ia sustentar durante um tempo, e acabou que os dois brigaram. Aí os dois começaram a brigar, e aí ficou nesse meio aí complicado, e eu já mãe, né, logo depois veio o meu filho também, e muito dedicada à casa. Eu tinha trancado a minha faculdade, eu fazia faculdade de economia, e aí eu tranquei e resolvi depois fazer faculdade de pedagogia. E aí foi muito bom. Por quê? Porque eu comecei a estudar, né? E eu realmente acredito, né, eu sou da área da educação, então eu acredito muito que a gente se transforma através de conhecimento, e estar aqui nesse podcast é maravilhoso, porque isso é conhecimento, isso é pérola para você que está assistindo a gente, e se a pessoa quiser, como vocês falaram, a gente consegue transformar isso e mudar a nossa vida. Então, ali já começou um processo, sabe? E aí eu fui buscando entender mais sobre a educação dos meus filhos, fui desenvolvendo bastante a educação deles, a igreja, né, também tem um papel bem bacana, então ali voltei, reconectei com a igreja, comecei a buscar mais Deus, a trazer mais Deus para o nosso dia a dia, e aí vem esse processo que começa na transformação em Deus, né? Eu realmente acredito que o Espírito Santo vai nos trazendo e vai nos direcionando. Mas aí não parei mais de estudar, depois estudei psicopedagogia e bebi na fonte da psicanálise, que é maravilhoso, aí comecei a entender algumas coisas. Quando eu fui estudar terapia familiar sistêmica, aí eu entendi sobre codependência emocional, ali eu comecei a entender sobre vícios emocionais e os papéis que cada um estava exercendo naquela família. E aí eu falei, epa, tá tudo errado. Eu tô no papel errado aqui dentro da minha casa, achando que estava abafando, que é pior é isso, né? É aquela arrogância mascarada de humildade, né? Achando que estava fazendo e abafando, na verdade, estava totalmente disfuncional. E ali eu comecei a entender, peraí, então quando eu me relacionar com meu pai, eu sou filha. E eu vou me comportar como filha. Como uma filha se comporta com o pai? Né? Então, estou com meu marido, sou esposa. Estar debaixo de uma submissão não significa fazer todas as vontades e ter um dominador e eu só baixo a cabeça e faço tudo que ele quer. Isso está errado. Mas também não é rebelando, porque aí o que acontece? Muitas pessoas saem do lugar que eu vivi
e vai para um outro que agora é tudo do meu jeito, eu faço assim, você não manda em mim, agora eu me posiciono porque eu era invisível, agora eu quero aparecer, e aí começa a disputa. E aí também dá errado. Então, a gente precisa entender quem nós somos, qual é o nosso papel, quais os princípios e os nossos valores. E aí eu não parei mais de estudar. Então, terapia familiar sistêmica, depois foi uma trajetória toda no coaching, até que eu terminei com meu marido em 2010, eu tive uma crise assim, de identidade, e a gente acabou terminando, e foram 7 meses de uma busca de uma identidade minha. E foi um momento de vale, que eu não desejo para ninguém passar, e hoje em dia eu oriento vários casais, porque assim, você não precisa passar por esse vale para você encontrar a sua identidade, porque eu poderia ter destruído totalmente o meu casamento e nunca mais ter tido, né, jeito, e graças a Deus meu marido não deixou isso acontecer, porque foi um outro momento em que eu deixei de olhar atentamente para Deus, para olhar para outras coisas, e me desviei, né, da vontade de Deus, e acabei, enfim, metendo os pés pelas mãos, e foi um período bem doloroso em que eu precisei recuperar a minha identidade. E juntamente com esse processo todo de autoconhecimento e buscando autorresponsabilidade e alinhando, né, muito bem com o meu marido, a gente conseguiu, graças a Deus, a reconciliação, e aí já veio uma trajetória de que foi, né, uma alavanche, sei lá, não sei nem te dizer, assim, que eu olho para trás e falo assim, gente, parece outra vida, assim, que eu não consigo mais imaginar, mas que bom que eu vivi isso tudo e que hoje eu posso estar falando aqui para outras pessoas, né? Então, eu posso dizer mesmo para vocês, assim, que durante muitos anos eu vivi disputando lugares e posições dentro do meu relacionamento, dentro da minha família, mas que graças a Deus, assim, eu penso que eu não posso dizer que eu já encontrei tudo, mas eu devo estar bem mais perto. Por que eu falo isso com convicção? Porque já não existem mais ataques no meu casamento como eu já vivi muito antes. Existe uma cumplicidade que não vai além do você estar junto, sabe? Então, trabalhei bastante a unidade entre a gente, então tem um apoia o outro e tudo mais. Mas é algo que, tanto é que eu lancei o Reposiciona 2025, que é um programa que eu trouxe para esse ano, né? Porque eu entendi que esse reposicionamento, não só do seu papel como mãe, do seu papel nas relações familiares, mas esse ano que Deus falou muito no meu coração e o seu legado para o mundo, né? Eu já vou fazer 52 anos, e aí a pessoa, acho que depois dos 50 começa a ficar pensando, eu não tenho mais tanto tempo assim de vida, ou será quanto tempo eu tenho? E vem um senso de urgência muito maior.